Povo Maranata, essa noite eu tive um sonho que deve ter durado 2 segundos. Pasmem, 2 segundos. Eu me vi dentro das águas e vi alguém subindo com uma filmadora das águas para a superfície, mas ali eu contemplava seu pensamento como se fora Deus e via ele pensando: não vai dar mais tempo para submergir. E acabou a visão no sonho e acordei. Fiquei pasmo porque foi uma coisa assim, um flash de sonho. 2, 3, 5 segundos no máximo. Então, buscando de Deus uma instrução, uma orientação, uma elucidação, uma interpretação, de forma misteriosa, veio a mim a instrução de dizer para vocês que neste áudio, neste vídeo, terei por finalidade edificar a Igreja de Cristo, de edificar também os irmãos céticos, que pensam, mesmo no seu ceticismo, acerca do arrebatamento da igreja, pensam em herdar o reino vindouro do Senhor, tanto no céu como na terra, pelo milênio. Trarei exortações, ensinos das Escrituras Sagradas, estudos criacionistas, e manterei vocês informados dos acontecimentos proféticos que procedem ante ao horário que nós chamamos profeticamente da meia-noite. Meia-noite é um instante em que Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, voltará para arrebatar sua igreja. Por isso estou multiplicando a palavra de Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem vem. Tenho por objetivo, por hora, falar de Gog e Magog à hora da meia-noite. Entenda pela Bíblia, pela palavra de Deus, a guerra nuclear que vai iniciar entre Israel e Irã, profetizada pelos profetas. Entenda que logo após essa guerra nuclear de Irã e Israel, a Rússia e seus aliados irão atacar Israel. Entenda como Deus intervirá com fogo do céu, com asteroides, com bolas de fogo, para salvar seu povo. Essa é a guerra de Gog e Magog, que está no cenário para acontecer, mas só pode acontecer depois que a igreja for arrebatada. Em Obadias, capítulo 15, verso 18, compreendemos que está marcada para o fim dos tempos, que é agora, o extermínio da casa de Esaú, os palestinos, porque o dia do Senhor está prestes a vir, porque a ira do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizestes, assim se fará contigo.
ó casa de Esaú, ó palestinos. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça, ó casa de Esaú, ó palestinos, porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Obadias deixa isso bem claro. Haverão ataques também às instalações nucleares do Irã. Está escrito: mas no monte de Sião haverá livramento. O monte será santo, o domo da rocha cairá. E os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, fornecerá a bomba nuclear. E a casa de José, chama. Israel detonará a bomba. E a casa de Esaú, restolho. Irã será queimada. Palestinos serão queimados. Islâmicos serão queimados. Aqueles incendiarão a estes e os consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Essa profecia diz que a nação de Israel, as casas combinadas de Jacó e de José, usará uma arma que consumirá totalmente a casa de Esaú. As casas combinadas de Jacó é os Estados Unidos. Em uma aniquilação total, podemos assumir que essa casa de Esaú deverá estar vivendo na proximidade de Israel, no momento dessa conflagração. Por causa deste ataque, a Rússia atacará os Estados Unidos e invadirá Israel, mas Deus intervirá. Israel estará em paz, relativamente falando. Depois de muitos dias, serás visitado. No fim dos anos, virás à terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus, porventura não o saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Em Ezequiel, capítulo 38, verso 8 até o 14, Deus faz essa pergunta para Gog. Os invasores virão como uma tempestade e como uma nuvem para cobrir a terra. Então subirás, virás como uma tempestade, partiais como uma nuvem para cobrir a terra. Tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo, e subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos teus olhos. Ezequiel
registra muito bem isso no capítulo 38, do verso 9 ao 16. A Bíblia indica que muitos soldados invadirão a terra de Israel, pelo fato que levará 7 meses para sepultar os mortos e 7 anos para queimar as armas. E os habitantes das cidades de Israel sairão e acenderão o fogo e queimarão as armas e os escudos e as rodelas, com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças, e acenderão fogo com elas por 7 anos. E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará. E será para eles memorável dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. E separarão homens que incessantemente percorrerão a terra, para que eles, juntamente com os que passam, sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para a purificarem. Durante 7 meses farão esta busca. Ezequiel registra isso no capítulo 39, do verso 9 até o 14. Os invasores virão do extremo norte. Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso, registrado em Ezequiel, capítulo 38, verso 15. É interessante que a cidade de Moscou fique diretamente para o norte de Israel. Os invasores virão para tomar o despojo, a fim de tomar o despojo e para arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas, que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gados e bens, e habita no meio da terra, Sebá e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus leãozinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a sua presa? Para levar a prata e o ouro? Israel descobriu há pouco uma montanha de ouro para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo. Isso está profetizado em Ezequiel 38, do verso 12 a 13. Sim, uma montanha de ouro, muito ouro, a tornando a nação mais rica do mundo. A Rússia está de olho nessa montanha, o Irã está de olho nessa montanha, os palestinos estão de olho nessa montanha, os islâmicos estão de olho nessa montanha. Israel é um país rico por causa dos judeus abastados em bens, inteligência e tecnologia, riquezas do Mar Morto, e agora com essa montanha de ouro. E recentemente, uma descoberta de ouro na estimativa na casa de bilhões de dólares sobre o monte Eilat, no sul de Israel, nos deixa mais certos da cobiça pelos despojos. Essa invasão é a vontade de Deus, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudos e rodela, manejando todos a espada. Depois de muitos dias serão visitados. No fim dos anos virás a terra, que se recuperou da espada, e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações,
e todas elas habitarão seguramente. E subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra, a fim de tomar as montanhas de ouro, que gerará bilhões e bilhões de dólares. E tudo isso se sucederá nos últimos dias, ante a meia-noite, ante ao arrebatamento da igreja. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti. Nós estamos vendo o movimento do Irã, dos palestinos, da Rússia. Ó Gog, diante dos teus olhos, assim diz o Senhor teu Deus: não és tu aquele de quem eu disse, nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, terremoto. Eu deixo isso registrado em Ezequiel 38, do verso 4 ao 8 e do verso 16 ao 19. Mas por quê? Para que Deus possa julgar essas nações justamente pela sua rebelião contra ele. Aqui, Deus intervém para salvar Israel com fogo do céu, que deve ser causado pelo choque dos astros nos céus. A ciência prova que isso já está prestes a acontecer, está para um fio de acontecer, e por um grande terremoto mundial, pois em seguida vem o arrebatamento daqueles que, estando já ciente que Deus está no negócio, ainda que mortos, serão arrebatados, ainda que em guerra serão martirizados, porém Israel será vencedor. E contudo, começa a etapa de sabermos que o trigo será colhido também nesse período. A cevada, a igreja fiel, sobe antes desse acontecimento. O trigo, a igreja que passa a ser fiel, por saber que Deus está no céu e que porventura podem ser martirizadas pelo advento do surgimento do anticristo que entra em cena para trazer 7 anos de paz para Israel e o mundo. Porém, fitando os teus olhos nos remanescentes, trigo, igreja que ficou deixado para trás, a fim de marcá-las como um gado, com a sua marca 666. Muitos morrerão, serão martirizados, mas serão arrebatados para Deus, as suas almas. Quanto a Gog, Deus vencerá os invasores pelo seu próprio poder, porque disse, o meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Começa aqui uma limpeza. Todas as construções caem, prédios caem, edifícios caem, construções caem, tudo cai. Começa uma limpeza geral para o triunfo triunfal do reino milenar de Cristo na terra,
a terra já purificada, já lavada e remida pelos tsunamis e terremotos. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. Começa a limpa aqui dos homens. Em 7 anos, 7 bilhões de pessoas morrerão. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei chover sobre eles. Erupções vulcânicas se desencadeando em todo o mundo. E sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele, farei cair tudo isso sobre eles. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor, conforme deixei profetizado por meu servo Ezequiel, no capítulo 38, do verso 19 ao 23. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel, e com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda espécie, e os animais do campo te darei por comida. Sobre a face do campo cairás, porque eu o falei, diz o Senhor Deus, e enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Isso está profetizado em Ezequiel 39, do verso 1 ao 6. As ilhas são as nações que estão nos mares, nos corações dos mares, na América do Norte, Central e do Sul, na Europa, na Ásia, na Oceania, e que se ajuntarão com a Rússia na iminência de querer destruir Israel e o povo de Deus. Durante esse terremoto, os mortos serão vistos espalhados pelas ruas. É interessante dizer que o arrebatamento tem que acontecer antes de tudo isso prevalecer. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A Bíblia está sempre nos dizendo que nós não fomos destinados para esse dia de ira, para esse dia do Senhor. Nós não fomos destinados para a ira. Oremos a fim de sermos achados dignos de escapar do dia do Senhor, da ira do Senhor, da tribulação, da aflição que virá sobre a terra pelo Senhor Deus. Essas catástrofes serão feitas por Deus contra os seus invasores, contra a terra da Rússia. Cinco em 6 homens de guerra vão morrer. Isso vai praticamente acabar com a nação da Rússia. Todos saberão que Deus que fez tudo isso, e não os homens. Assim Deus se engrandecerá e se santificará, e se dará conhecido aos olhos das nações, e todos saberão que Deus é o Senhor. Profetizado em Ezequiel 38, verso 23.
Até Israel saberá que foi Deus quem fez. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor, seu Deus, desde aquele dia em diante. Ezequiel 39, 22. Aqui o anticristo, o Emmanuel Macron, provavelmente, entra em cena. Será o tempo oportuno para o anticristo se levantar e fazer uma aliança de paz e segurança de 7 anos com Israel. Israel aceitará o anticristo como sendo o seu Messias, o seu ungido, o seu Cristo. E depois das 62 semanas que Daniel profetizou e que o Messias de verdade veio e o cortaram e não o aceitaram, ficou faltando uma semana, Deus travou o relógio ali. E ele destrava o relógio após a guerra de Gog e Magog e a aceitação de Emmanuel Macron como Messias. Uns acham que é Obama, outros acham que é Harry, Príncipe Harry, outros acham que é um anônimo qualquer, não importa. Eu, Ricardo Luiz, sonhei com Emmanuel Macron, sendo o cara. Metade do mundo evangélico sonhou com Emmanuel Macron. Outros metades sonharam com Obama, e outros com o Príncipe Harry, e outros com Jared Kushner, e outros com Trump, e outros com anônimos. Não importa. Ele vai assumir. Ele vai assumir. Está profetizado que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. E estão determinadas as assolações, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Isso está profetizado em Daniel 9, 26 a 27. A França, ou Roma, ou qualquer outra nação cuja qual o anticristo se faz povo, causará muitos problemas e ao mesmo tempo soluções para que Israel, cego, esteja debaixo da operação do erro que Deus enviará e que possa se consumar aquilo que está profetizado. Por isso eu te digo, se você conhece Jesus Cristo como seu Salvador, saiba que todo o cenário hoje aponta para o cumprimento disto e com a antecedência disto, o nosso arrebatamento. Todos nós estamos sendo preparados para sermos salvos da ira vindoura, pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. O tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. As profecias estão diante dos nossos olhos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Estamos já a 1 segundo da meia-noite. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Sabe? Acrescente isso na sua vida, esse estudo na sua vida, o estudo da meia-noite. É a instrução que eu trouxe para vocês hoje. Quem vos fala, Ricardo Luiz, 21 97 115 1908.
Compartilhe isso com todos. Com todos. Bota a mão no arado. Compartilhe esse vídeo com todos. Compartilhe esse áudio com todos. Compartilhe esse estudo com todos. Porque é pura Bíblia, pura palavra de Deus, pura instrução de Deus. Amém? Amém. Ricardo Luiz. Povo Maranata, depois desse sonho de aproximadamente 5 segundos, depois de todas essas instruções que recebi do Senhor, de forma íntima, eu, Ricardo Luiz, deitei e dormi e sonhei, para a graça de Deus. Sonhei já estando no banquete das bodas do Cordeiro. Eu via o meu povo Maranata. Eu via o povo Maranata como num todo, banqueteando. Mesas fartas, fartérrimas, com toda sorte de comida e de bebida, deliciosas, glamurosas, vistosas, cheirosas. Uma fartura como eu nunca vi antes na terra dos viventes. Mas tudo do bom e do melhor tinha nesse banquete. Tinha pratos que eu desconheço, iguarias que eu desconheço, mas que ao ser provado era deveras saboroso. Uma felicidade, uma alegria. E o interessante é que eu já havia comido um pratão, parecia um glutão. Já tinha batido um prato que eu julgava me encher-me com aquele prato, e de repente eu vi outras iguarias e pensei, será que dá para comer sem eu me encher? E comia e sem se enchia. Comia e não se fartava. Bebia e não se fartava. Comia e não se enchia. E me alegrava com todos. E sentava na mesa com um, sentava na mesa com o outro. E era aquela troca de mesas e cadeiras. E aquela fartura, aquela alegria, aquele banquete que parecia que ia durar anos. Quem sabe 7 anos, né? De bodas de cordeiro, de festa, de alegria, de contentamento. Deus me mostrou a nós, já em alegria, em harmonia, em contentamento, em satisfação, em prazer, em gozo, em vislumbramento de algo maravilhoso que nos está preparado na mesa das bodas do Cordeiro. E essa não é a primeira vez que eu passo por isso, eu já passei outras vezes. Já falei para vocês que numa dessas, até o Pai, o Todo-Poderoso, me veio servir uns talheres de ouro para comermos um docinho como sobremesa. Vocês lembram disso? Gente, eu não queria sair daquele cenário. A sensação de shalom, de paz, de alegria, de contentamento, de gozo, sabe, de bem-estar, de prazer, era tão real, tão sublime, tão por demais excelente, que eu não queria que aquele sonho tivesse se findado. Louvado seja Deus, glorificado seja o seu nome, Pai eterno, Pai das luzes. Tu és o meu Deus onipotente, onipresente, onisciente. Jesus amado e querido, Tu és o meu Salvador, o meu Redentor, o meu noivo, o meu Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu é o meu Consolador, Tu é o meu ajudador, Tu é o meu cooperador. Tu é aquele que está glorificando o meu corpo dia após dia, o corpo dos Maranata dia após dia. Tu é aquele que nos ensina, que nos anima, que nos exorta,
que nos instrui. Tu és o meu Deus. Ó Pai, ó Jesus, ó Espírito Santo, ó meu Deus, como estou feliz com a instrução que tu me dera sobre Gog e Magog, se cumprindo diante dos nossos olhos ante ao arrebatamento da igreja. Como me maravilho do Senhor também ter me dado o sonho de estar num banquete maravilhoso como este que tu me deste nesta madrugada. Como alegrou o meu coração, animou a minha alma, fortaleceu o meu espírito e me fez compreender que vale a pena sofrer como corpo de Cristo nesses últimos dias. Vale a pena ser provado para ser aprovado, ser demonstrado a minha perseverança e a minha maturidade cristã ante a adversidade que cada um de nós, maranatas, enfrentamos. Uns nas finanças, outros na saúde, outros no júdice, outros nos cônjuges, outros nos conflitos internos e externos. Vale a pena carregar as marcas de Cristo. Vale a pena ser crucificado com Cristo. Vale a pena, vale a pena, vale a pena compreender tudo isto e se alegrar na aflição, na tribulação. Se alegrar, se contentar, porque tudo isso que passamos não há de se comparar com aquilo que já nos está reservado nos céus. Louvado seja Deus. Ricardo Luiz.